Acabei de chegar da academia, aliás, minto, do Pilates. E me lembrei que eu tenho um tema de vídeo para gravar para vocês, que eu já tinha anotado. E eu não consegui gravar mais cedo, exatamente por causa do tema desse vídeo, que eu vou explicar mais pra frente. E o dia já tá anoitecendo, já tá acabando, né? Estamos entrando na noite, é mais ou menos. Faltam umas 10 para as 18. E eu decidi sentar aqui, assim mesmo, e gravar. Estou na cozinha, tá sendo o cenário aí dos nossos vídeos. E eu vou falar pra vocês hoje sobre endometriose, o que a endometriose me ensinou sobre resiliência, sobre viver um dia de cada vez e sobre autorrespeito, sabe? Contando pra vocês, eu não sei se eu acredito que eu já comentei em algum vídeo, vou tentar ficar nessa posição aqui pra ficar melhor a iluminação. Acredito que eu já comentei em algum vídeo que eu tenho endometriose. Eu fui diagnosticada esse ano, acredito que em janeiro, fevereiro, e desde muito nova eu sofria com cólicas, muitas cólicas muito fortes. Assim que eu me formei como adolescente, assim que eu menstruei, né, na adolescência, o meu período nunca era regular, sempre oscilava muito, às vezes vinha 2 vezes, e aí eu tomei um remédio na época, eu lembro que regulou. Só que sempre com fluxo intenso e cólicas excessivas, assim, muitas cólicas. Quando eu casei, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em uma loja e aí eu não podia faltar. Quem trabalha em comércio sabe que não pode faltar. Eu não podia faltar de jeito nenhum, então eu tinha que aguentar. Eu vivia com aquilo, vivia com aquela cólica absurda e ia trabalhar mesmo assim. Inclusive, eu lembro que a gente trabalhava até quando tava chovendo. A gente ia debaixo de chuva, chegava lá e trocava de roupa. Mas eu saí desse emprego, desse trabalho, e consegui outro trabalho no setor público, que já me dava mais flexibilidade para faltar, né? Então eu podia faltar sem ficar tão preocupada se eu iria perder o emprego ou não. Na verdade, eu até tinha que me preocupar, mas eu escolhia não me preocupar porque eu me preocupava mais com a minha saúde do que em perder o emprego, sabe? Eu sei que isso pode parecer um pouco, às vezes, como é que eu posso dizer, imaturidade, né? Você não perceber que você pode perder o seu trabalho de tanto faltar. Só que eu realmente não conseguia colocar na minha cabeça que eu precisava me sacrificar tanto para ir ao trabalho se eu não estava conseguindo, sabe? Eu não estava bem. E graças a Deus meu marido tinha o trabalho dele, então isso me permitia faltar. Então eu faltava e entregava nas mãos de Deus. Eu dizia, literalmente, eu dizia, Senhor, não aguento, então me sustenta nesse trabalho, se esse for da tua vontade, porque eu vou precisar faltar. E aí eu faltava, gente, desculpa a sombra, eu não tenho iluminação e eu não queria deixar de gravar pra vocês, porque por questão de disciplina mesmo, e eu não consegui gravar mais cedo exatamente por causa desse assunto que a gente tá falando agora. Então, o que foi que eu fiz? O que eu fazia? Eu faltava. Sempre quando eu tava nos meus dias, eu faltava pelo menos um dia, porque eu não aguentava de dor. Muita cólica, muita dor na lombar. E eu lembro que tudo bem, você sentir cólica quando tá menstruada, tudo bem, né? Você sentir cólica quando tá menstruada. Agora, quando você não tá, aí há um questionamento. E isso me pegava muito, porque eu sentia muita cólica fora do período. E muita dor lombar. E eu ficava tentando entender por que eu tava sentindo aquela dor. Eu pensava que eu tava com problema nos rins, que aí eu sentia essa dor na lombar. Aí eu bebia muita água, eu dizia, mas eu bebo muita água. Eu pensava que era problema de coluna. Já pensei que eu tava com apendicite, tá? Porque desceu um pouco pra perna, e enfim. Pensava que eu tava cheia de gases, porque eu já tinha ouvido as pessoas falando que gases dava cólica, né? Eu digo, deve ser gases. Só que, no final das contas, era meio que um pouco de tudo isso. Porque eu descobri que eu tava com endometriose. E a endometriose
ela afeta tantas áreas da nossa vida, tantas áreas, e aqui eu falo do lugar de fala mesmo, da pessoa que sente a dor, não como especialista na doença, porque não sou especialista, mas as dores que eu sinto. E, gente, sinto dor de cólica, sinto dor na pelve como um todo, sabe? Toda essa parte aqui, abaixo do umbigo. Sinto dor na lombar, dor nas pernas, dor no pé, dor aqui. Tanto, em tantos lugares, e fora as dores, muita fadiga, muito cansaço. E isso limita as nossas atividades. Por isso eu não consegui gravar os vídeos mais cedo, porque estava com uma cólica incapacitante que eu não consegui sentar e gravar. Simplesmente porque eu não ia conseguir me concentrar. Porque eu estava com a dor estava ali. E olha que eu me forço muito. E exatamente esse é o tema, né, que eu vou falar aqui com vocês, sobre essa resiliência que a endometriose me ensinou. É um dia de cada vez, não adianta. E eu aprendi muito a respeitar o meu corpo e a ouvir o meu corpo. O que o meu corpo está dizendo para mim. Então, por exemplo, agora eu tô no meu período menstrual. Tem um dia, sempre, geralmente o segundo dia, eu sinto mais dor. E eu percebo que isso é comum entre as mulheres, mesmo as que não têm a doença. Mas agora eu tô sentindo muita dor no primeiro dia também. Então é uma cólica, gente, absurda, absurda. Então no dia que eu não consigo fazer algo, eu não faço. Eu tenho muita dificuldade em ficar em ambientes desorganizados. Então eu gosto de organizar minha casa todos os dias. Porém, tem dias que eu não consigo. Simplesmente porque a doença, ela não permite. O meu corpo, ele não aguenta. E eu suplemento, eu tento manter uma alimentação equilibrada. Sim, eu tenho algumas deficiências de vitamina, porque eu estava seguindo uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Então, eu, infelizmente, pecava em muita coisa. Não que todo mundo que seja vegetariano ou ovo-lacto tenha deficiência, mas no meu caso, eu não cozinhava muito, então eu acabava comendo muito carboidrato e queijo, basicamente, sabe? E sim, tinha muitas deficiências desde pequeno, na verdade. Eu tenho deficiência de ferro, tenho anemia, né? E isso, claro que intensifica os sintomas, né? Porque a fadiga, a deficiência do ferro, a deficiência da B12, dá essa fadiga, dá esse cansaço extremo. Então, sim, tem isso, mas eu faço o possível para tratar, sabe? Faço atividade física, não consigo mais fazer musculação como eu fazia antes, porque qualquer exercício mais pesado, mais intenso, eu sinto mais dores. Então eu faço pilates e agora eu tô fazendo musculação 2 vezes na semana, intercalando com pilates. E é um exercício totalmente voltado pro que eu sinto. Então eu passei todas as dores que eu tenho, inclusive também tenho algumas questões de coluna, pra personal. E ela fez o treino baseado nisso. Não treino com máquinas, por exemplo, Smith, eu não faço aquele peso aqui, né? Aquele agachamento livre, também não coloco nenhum tipo de peso aqui, porque essa parte aqui minha dói, isso não tem a ver com a endometriose, a questão de coluna. Mas o agachamento por si só, eu sinto dor na pelve. Abdominal, remador, sinto dor na pelve. Se eu fizer leg com muito peso, leg 90, leg 45, sinto dor na pelve. São vários exercícios que ativam essa dor, porque a musculatura, ela já tá tão acostumada a sentir dor que qualquer gatilho, ela contrai e causa aquela dor absurda de cólica sem você estar misturada. E essa é a pior parte, sabe? Então, a endometriose, ela me ensinou muito sobre resiliência. O que é a resiliência, né? É quando você é tão apertado, mas você consegue voltar para o estado original. Então, apesar de tudo, você sofre, você fica às vezes ali meio quase que no pó, mas aí você volta novamente. Para mim, isso é a constância. E para mim, isso é disciplina. Porque apesar de todo o contexto que te empurra pro fracasso, você consegue voltar de onde você parou. E pra mim, isso é sinônimo de sucesso, sabe? Não é sempre recomeçar. Na verdade, eu parei aqui, aí hoje eu dei uma pausa, amanhã eu volto pra cá e continuo. Então, eu sempre volto, eu sempre retorno, porque eu entendi que eu estou no processo, né, de melhoria. Eu descobri esse ano, então eu comecei a tratar agora, eu não uso hormônios
optei por não usar, só mudar o estilo de vida por enquanto, porque nós pretendemos engravidar, então não, e logo, então para mim não faz sentido começar a usar agora. Não sei, já vi casos também que usavam e não ajudavam em nada, e você só tá colocando coisas no seu corpo, sabe? É uma opinião que eu tenho. Você tá colocando aquilo no seu corpo, já vi muita gente tendo efeitos colaterais, e no final das contas continuava com as dores, e algumas até que tem adenomiose, por exemplo, com sangramento intenso, apesar de estar tomando, né, os anticoncepcionais, então não tomo nenhum hormônio, só alimentação e atividade física, mudança de estilo de vida. Eu tento, eu não faço tudo perfeito. Por exemplo, diz que tem que tirar glúten, lactose e açúcar. Eu faço o que eu posso. Hoje, por exemplo, eu comi glúten e comi lactose, só que em quantidades muito baixas, sabe? E açúcar refinado eu consumo quase nada. Eu tenho consumido açúcar de coco. Não sei se ajuda ou se não ajuda, mas no meu caso eu percebo que não me faz mal o açúcar de coco. E o que eu digo que não me faz mal? Porque alguns alimentos que a gente come, a barriga ela incha, né? Estufa, e por isso que eu falei pra vocês que os gases lá que eu achava que tava, realmente fazia sentido. Porque realmente, quando você come coisas inflamatórias pro seu corpo, que fazem mal pro seu corpo, a barriga expande, enche de gases, e aí isso causa uma dor mais forte ainda na pelve. Eu acredito que seja essa explicação, eu não sei se eu expliquei direito, nem sei se está tudo certo. Por isso vocês sempre busquem a orientação do médico de vocês, mas eu percebo isso no meu corpo. E é claro que a endometriose ela causa às vezes uma desregulação no intestino, várias outras coisinhas, tudo isso por causa dessa bendita, maldita inflamação, sabe? Então, há dias e há dias. E hoje foi um dia que fui trabalhar, mas aí eu cheguei, almocei, consegui, mas não consegui fazer mais nada, já deitei. Tomei o remédio. Outra coisa, remédio nenhum alivia. O último que a médica passou foi um remédio muito forte. E eu não comprei, porque fiquei com medo de tomar. Mas aí, ontem eu tomei o mesmo remédio que outra médica já tinha passado e a do aliviou. Então eu tomei ele ontem, tomei hoje. E ontem aliviou, hoje eu já senti dor, mas aí eu deitei, aí melhorou mais. Aí eu fui pro Pilates. Na verdade eu levantei, organizei a casa e fui pro Pilates. E agora eu sentei aqui pra gravar o vídeo. Então assim, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu vou acordar, não sei como eu vou acordar, como que o meu corpo vai acordar. Eu vou trabalhar provavelmente, apesar da dor. Se eu não aguentar, eu vou sair mais cedo do trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir almoçar, eu não sei se eu vou conseguir ir pra academia, que amanhã é dia de treino, musculação. E não sei se eu vou conseguir organizar a casa, mas cada dia eu vivo para aquele dia, né? Tentando dar o melhor de mim dentro de todas essas limitações. E eu sou muito grata pela força que Deus tem me concedido todos os dias. Então, apesar da doença, como eu falei para vocês, estou no processo ainda de entender muita coisa. Todo dia é uma incógnita, coisas que você vai descobrindo diferente no seu corpo. Apesar da doença, eu continuo, sabe? E eu fico muito feliz e muito grata, porque não é algo que tem a ver comigo, com a minha força. É algo que tem a ver com a força mental e espiritual, que vem de Deus e de se fortalecer realmente nele. Então, eu busco isso, eu busco cuidar da minha mente, apesar de ser muito difícil. Porque tem coisas que dependem muito de você. Eu passei por situações recentes que dependiam muito de mim, eu não podia delegar. Era eu que tinha que fazer. E eu senti muita tristeza, angústia naquele momento. Mas eu consegui fazer. Então, nesses momentos é muito difícil, porque é uma doença que te limita. Mas eu vejo que eu tenho sido resiliente, que a doença tem me ensinado a ser resiliente, que apesar dela, eu continuo voltando para onde eu estava e continuando a partir dali. E me ensinou o respeito também, a entender o meu corpo, aliás, a ouvir o meu corpo, porque nós mulheres, nós temos muitas fases, né? Os hormônios,
eles agem de uma forma muito intensa no nosso corpo e nós precisamos adaptar, tentar, na medida do possível, quem pode adaptar a nossa rotina para isso, porque se você não fizer isso, você fica estressada, e foi isso que eu percebi. Eu percebi que não adiantava eu ficar forçando fazer as coisas com dor, porque eu ficava muito estressada, muito irritada e muito triste, muito angustiada comigo mesma. Eu não jogava isso para as pessoas, mas em mim eu tava ali reprimindo tudo, pensando, nossa, como eu tô com dor, como eu tô com dor, e eu me forçando a fazer, e aquilo me gerava muito estresse e me gerava mais dor, sabe? Eu não sei como explicar isso, mas o estresse aumenta também as dores. Então eu entendi que não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca, eu preciso ouvir o que meu corpo está me dizendo naquele momento e simplesmente descansar. Há momentos que eu preciso descansar, e esse descanso é o que vai me impulsionar depois. E que você também possa ouvir seu corpo. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esse tema de endometriose, né? Tem muitas nuances. Talvez até gravar uma semana comigo, vocês vendo como é que é a minha rotina, convivendo com isso, até o dia que Deus vai operar um milagre e me curar, porque cientificamente, para a medicina, não há cura, né? Só o tratamento. Então, se vocês quiserem, a gente pode ficar conversando mais sobre isso. Eu espero que eu ajude também, através desse vídeo, a outras mulheres irem em busca do seu diagnóstico, porque quando você sabe o que você tem, é mais fácil de tratar. Se você não sabe que você está errado, por exemplo, você não consegue consertar o erro, porque para você não há erro. A mesma coisa se você não sabe que está doente, como que você vai tratar uma doença que você não sabe que ela existe? Por isso, eu não tinha medo. As pessoas diziam, eu fiz a ressonância, né, com contraste, e as pessoas diziam, mas tu não tem medo? Mas tu não tem medo do que pode dar na ressonância? Eu dizia, não tenho, porque o que eu quero mesmo é descobrir. Depois que eu descobrir, eu vou tratar. Então eu focava nisso. E se o que tivesse ali, eu ia tratar. Se não desse de tratar, a gente ia fazer o que podia, né? Então, para que outras mulheres consigam encontrar o seu diagnóstico e, através aqui da minha experiência, da minha vivência, eu posso ajudá-las também a continuarem, a persistirem, a manterem a fé, né? E a sempre, como eu posso dizer, a não desistir. Apesar dos pesares, apesar do contexto, continue e viva um dia de cada vez. Que você vai olhar para trás e você vai ver que você está fazendo tudo que você pode, e fazer é melhor do que não fazer, né? Então, ao menos você está tentando, e pode ter certeza que você vai colher os resultados disso. Então foi isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Peço perdão mais uma vez pela iluminação, né? Foi um vídeo aqui atípico que eu decidi gravar agora, com a roupinha aqui ainda de treino. E aí depois a gente conversa mais sobre os detalhes disso. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários as dúvidas, que eu vou gravando outros vídeos com essa temática, tá bom? Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.